em live promovida pelo Grupo Prerrogativas, formado por juízes, advogados, professores, promotores e defensores públicos, o Procurador-Geral da República Augusto Aras revelou que a Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba mantém 350 terabytes no seu sistema e dados de 38 mil pessoas sem critérios e como foram escolhidos. No vídeo a seguir, em reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal para votação do orçamento, conselheiros e procuradores questionaram e se colocaram contra revelações do Procurador-Geral Augusto Aras ao grupo de juristas, e foram respondidos prontamente pelos questionamentos por ele. Também nessa linha da transparência, nós estamos buscando obter todas as informações das forças-tarefas. A imprensa noticiou a medida que tomamos de buscar o compartilhamento de dados. Aqui, em primeira mão, digo a todos que nos veem e nos escutam. Todo o Ministério Público Federal tem 40 terabytes em todo o Brasil para o funcionamento do seu sistema. A Força-Tarefa de Curitiba tem 350 terabytes. Só um minutinho, doutor Aras. O seu som está um pouco ruim. Eu vou pedir a gentileza, se for o caso, o senhor tira o microfone. Ele parece que está mal conectado. Tem milhares de pessoas nos acompanhando. O senhor deu uma informação muito relevante. Se o senhor puder repetir, inclusive se tiver já a informação de onde estão os guardiões que foram... Não, não posso falar de guardião porque não tenho essa informação ainda, mas posso falar da transparência. Só para saber. Mas nós estamos falando da transparência que estamos a promover. Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios, e não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos, com caixas de segredos. Nenhuma instituição. Todas as instituições servem na República para que realize as relações intersubjetivas que são tipicamente humanas. Relações objetivas e subjetivas existem até entre não humanos, mas relações intersubjetivas como as institucionais exigem o elemento humano, o elemento que tem consciência e aceita as regras do jogo. E é por isso que nós esperamos, quando colhido esses elementos informativos compartilhados nacionalmente, não o Procurador-Geral da República seja o dono dos destinos de 38 mil pessoas, mas que todo o Ministério Público possa, de forma fundamentada, de forma devidamente instruída, justifique para o que quer saber da vida alheia, para que isso não sirva de bisbilhotice, isso não sirva de chantagem, isso não sirva de extorsão, isso não sirva de nenhum propósito antirrepublicano. É por isso que nós temos que ter um Ministério Público dotado de unidade, e mais do que unidade, que essa unidade seja transparente, guardado o sigilo natural que certas investigações, certos processos exigem para que o Ministério Público realize a defesa do interesse público. É evidente que a nossa luta é uma luta grande, enfrentamos uma oposição sistemática interna, que para o nosso privilégio, eu digo privilégio por quê? Porque temos o apoio do MP brasileiro inteiro. Nós temos o apoio de todo o MP brasileiro nos estados, do Ministério Público, da União, e uma oposição interna sistemática não vai impedir que este procurador, que ora se encontra na chefia dessa instituição, se amedronte, se intimide ou seja manipulado por qualquer que seja o interesse. Para não me estender mais, porque sei que as perguntas são relevantes e muitas existem, quero dizer a todos, meu compromisso é com a Constituição, meu compromisso é com as leis do país. Acredito que fora desse universo
da lei não há salvação, e eu gostaria muito de que todos os senhores e senhoras me escrutinassem agora, antes e depois, nos termos da Constituição. Estou aqui absolutamente tranquilo diante de pessoas altamente qualificadas e com uma declaração que já fiz em público várias vezes. Não temerei a opinião publicada. Temerei minha consciência, que essa depende, se não fosse um livrinho tão de papel, mas fosse um travesseiro, ainda faria um travesseiro para dormir com ele, para ter a tranquilidade de responder a todos. Para este momento, colega Toron, muito obrigado por sua atenção. Eu o chamo de colega como professor que é. Eu também já estou há 30 anos na carreira do magistério. Presidente desse colegiado, declaro aprovado nos termos do voto do eminente relator, aprovado a proposta orçamentária de 2021, que deverá seguir os seus trâmites normais. Encerrado essa fase, coloco agora à disposição dos eminentes conselheiros a palavra para se manifestarem, inclusive com a presença da senhora Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, que se encontra participando dessa sessão do Conselho Superior do Ministério Público. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Peço novamente a palavra. Com a palavra com o conselheiro Nicolau Dino. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora Corregedora-Geral, senhor Procurador-Geral, como dizia anteriormente, no início da sessão, acentuo que Vossa Excelência, com o peso da autoridade do cargo que exerce, e invocando o pretexto de corrigir rumos ante propostos desvios das forças-tarefas, fez graves afirmações em relação ao funcionamento do Ministério Público Federal em debate com o grupo de advogados na noite do dia 28 de julho último. Eu gostaria de prevenir desde já que não se parte aqui de qualquer premissa de que o Ministério Público Federal esteja imune a críticas. Longe disso. Como uma instituição de Estado que somos, o Ministério Público pode e deve ser questionado. É inerente ao seu caráter republicano a existência de canais garantidores de responsabilidade, transparência, responsividade e coordenação. Pessoas e instituições também crescem por meio da crítica e da autocrítica. O Ministério Público pode e deve ser constantemente aprimorado. Afinal, é composto de pessoas e, portanto, passíveis de erros e desacertos. Daí a previsão legal de mecanismos de controle, revisão e aperfeiçoamento. Mas há que se fazer, senhor Procurador-Geral, a devida distinção entre crítica e desconstrução. Um líder sabe diferenciar, assim como bem sabem os demais protagonistas e observadores da história. A crítica saudável ilumina caminhos, principalmente em tempos difíceis, renovando energias em busca de melhores estratégias de exercício funcional. Um real propósito de correção de rumos pressupõe espírito construtivo, empenho na promoção do bem e do fortalecimento da instituição, gerando coragem, otimismo, esperança no seio da instituição. Mas não é essa a percepção que se tem do posicionamento adotado por Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral Data Vênia. A fala de Vossa Excelência não constrói e em nada contribui para o que denominou de, aspas, correção de rumos. Por isso não se pode deixar de lamentar, e faço isso não apenas em meu nome, mas também em nome dos conselheiros Líbio de Freitas, Luísa Cristina e José Adonis. Não se pode deixar de lamentar o resultado negativo para a instituição como um todo, expressando, por que não dizer, a nossa perplexidade, principalmente por se tratar de graves afirmações articuladas pelo chefe da instituição, que a representa perante a sociedade e os demais órgãos do Estado. Diante de tão graves desafios impostos à sociedade brasileira no momento atual,
na promoção da saúde, na defesa do meio ambiente, na garantia da liberdade de expressão sem fake news, no enfrentamento da corrupção, na promoção, enfim, dos direitos da cidadania, é de se esperar e conclamar clareza de propósitos, compromisso com a estabilidade institucional e fomento à segurança jurídica. Para tanto, é necessário, é essencial o saudável exercício de lideranças com diálogo interno e valorização dos canais de atuação. Isso, senhor Procurador-Geral, não se confunde com, aspas, anarcossindicalismo. Defender as prerrogativas e os instrumentos de atuação institucional não é sinônimo de corporativismo ou de quaisquer outros ismos que se pretendem imputar ao Ministério Público Federal. As palavras de Vossa Excelência pavimentam trilha diversa e adversa, uma vez que alimentam suspeitas e dúvidas na atuação do Ministério Público Federal, inclusive no próprio processo de eleições internas, das quais, a propósito, o próprio Procurador-Geral já participou e foi exitoso em 2 momentos, em eleições para o Conselho Superior pelo Colégio de Subprocuradores Gerais, nos biênios de 2012 a 2014 e 2014 a 2016. O Ministério Público desacreditado, instável e enfraquecido somente atende aos interesses daqueles que se posicionam à margem da lei. Dessa forma, é absolutamente imperativo, e colhe a oportunidade para assinalar, nesta sessão do Conselho Superior, é absolutamente imperativo destacar, em defesa dos valores e da estabilidade de nossa instituição, primeiro, que nunca, jamais houve fraude em quaisquer eleições no âmbito do Ministério Público Federal, sendo absurdo cogitar-se de sua ocorrência. Que dados relativos a investigações submetidas à cláusula de sigilo só podem ser compartilhados mediante autorização judicial, com a devida motivação e, se for necessário, para outras investigações. E, portanto, a salvaguarda desse sigilo não se confunde com opacidade ou com caixa preta. Terceiro, que a independência funcional é um pilar estruturante de nossa instituição. É essencial a atuação dos seus membros, para que não haja receio de perseguições, observado, é claro, o regular funcionamento de seus canais de controle, coordenação e revisão, cuja existência, aliás, legitima a sua própria atuação. Quarto, que o modelo de forças-tarefas, que tão importantes resultados têm produzido em complexos casos de corrupção em todo o Brasil, casos de desastres ambientais, em defesa da Amazônia e tantas outras questões, esse modelo pode e deve ser aprimorado, mas esse aperfeiçoamento não passa, definitivamente não passa pela deslegitimação dos trabalhos da instituição ou pela desqualificação de seus membros, mas sim pelo respeito à pluralidade e pelo debate produtivo e propositivo de ideias. Para finalizar, Egrégio Conselho, ao mesmo tempo em que destacamos os bons resultados obtidos pelas diversas forças-tarefas instituídas ao longo dos últimos anos, acentuamos que, a partir dessa experiência inovadora em diversas áreas de atuação funcional, é chegada a hora de o Conselho Superior do Ministério Público Federal analisar a proposta de regulamentação e de aprimoramento ora em curso, com base na inafastável premissa de que somente com o diálogo elevado e comunhão de bons propósitos será possível avançar na valorização da instituição e no fortalecimento de seus canais de atuação. Enfrentar e superar as turbulências, esse é o nosso desafio para o momento presente. Essa carta aberta está sendo divulgada hoje, é subscrita pelos conselheiros, além de mim, pelos conselheiros Nível de Freitas, José Adonis e Luísa Cristina Frisrage. Era essa a comunicação, senhor presidente, que queria fazer, em nome dos colegas também. Agradeço a atenção de todos. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o conselheiro. Senhor presidente, os últimos acontecimentos preocupam a todos nós. Nos últimos dias, nós temos lido nos jornais e assistido nos telejornais o que alguns têm chamado de
a maior crise que o Ministério Público Federal vive desde a Constituição de 1988. É angustiante, presidente, meus colegas conselheiros, nobre corregedor Eliseta Ramos, é angustiante acompanharmos essas notícias, ver que a nossa instituição, que tem sido construída com tanto esforço, com tanta dedicação, até mesmo sacrifício pessoal e familiar de muitos, travando uma luta fratricida internamente. Nós assistimos diariamente à exposição, lamentavelmente, à exposição pública das nossas divergências internas, das nossas dificuldades, que não são poucas, que temos no cumprimento da nossa missão constitucional, dos nossos eventuais erros, que obviamente existem, nas escolhas sobre métodos de trabalho que adotamos no Ministério Público Federal. Se há excessos que foram cometidos, então que eles sejam corrigidos e até mesmo punidos. Para isso nós temos a nossa corregedoria, o doutor Eliseta está aqui conosco. O que eu acredito não se pode admitir, presidente, conselheiros, é a exposição da nossa instituição em praça pública para que os seus inimigos se aproveitem disso e a ataquem com todas as suas forças. De tudo que se ouve, de tudo que se lê, fica parecendo que nós não temos corregedoria e que por isso precisamos expor a nossa instituição à censura pública para que os excessos eles cessem. Ou que a corregedoria simplesmente não funciona, que não apura as ilegalidades eventualmente cometidas por procuradores da República, ou seja, que não pune ninguém, o que sabemos que não é verdade. Todos, e especialmente os últimos corregedores que tivemos, doutor Indemburgo, eminente conselheiro aqui conosco, doutor Oswaldo, e agora doutor Eliseta Ramos, sempre atuaram com muito rigor, sabemos disso. Basta que se leiam as atas das últimas reuniões deste Conselho, os desvios têm sido apurados pela Corregedoria e punidos por este Conselho Superior. A pergunta que surge é: a quem interessa fragilizar, amesquinhar o trabalho do Ministério Público Federal? Quem perde com tudo isso? Certamente a sociedade brasileira, que tem o Ministério Público como uma das suas principais colunas de sustentação da democracia brasileira, das liberdades, do combate à corrupção, da persecução daqueles valores mais elevados que estão impressos hoje na nossa Constituição Federal. Esta minha fala, senhor presidente do Conselho, Procurador-Geral da República, meus eminentes colegas conselheiros, não tem a ousadia ou a pretensão de criticar ou censurar quem quer que seja. Quero com ela apenas chamar a atenção deste Conselho e dos colegas também que nos ouvem e nos assistem para o compromisso que temos com a instituição que integramos e que precisa ser honrada por todos nós, para as responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros, para o fato de que não temos o direito de, pela palavra ou mesmo por ações, manchar a reputação e o prestígio conquistado a duras penas ao longo de tantos anos. Cessemos esse processo, senhor presidente, senhores conselheiros, de autofagia, exercitemos a humildade, sejamos grandes, pensemos na preservação e no engrandecimento do Ministério Público Federal. Eram estas, senhor presidente, senhores conselheiros, meus colegas, as reflexões e, de certa forma, o desabafo que gostaria de fazer neste final de tarde e que, enfim, todos nós tenhamos um ótimo final de semana. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar. Gostaria também de dar uma palavra bem rápida.
José Laeres. A palavra, quem pediu a palavra? Eu, senhor presidente, Luísa. Eu pedi uma parte, Laeres. Nicolau Dino, não é verdade isso? Vossa Excelência... Eu já terminei a minha fala, presidente. Eu já terminei a minha fala. Era isso que eu tinha. Senhor presidente, serei bem breve. Eu também, senhor presidente. Desculpe, conselheira Caetana. Eu estava me referindo à conselheira Luísa. Desculpa, não ouvi, senhor presidente. Pelo conselheiro Nicolau Dino, assim como o conselheiro Nível. Sim, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação considerando o chamamento que o conselheiro Laeres faz para o diálogo. E eu acho, senhor presidente, que o que nos une a todos, e deve nos unir a todos sempre, somos todos aqui com muitos anos de carreira, eu e a Laeres e a Doni somos, inclusive, do mesmo concurso, estamos com 28 anos e meio, então aquilo que nos afastava quando nos entramos e parecia tão longe de alguém que já tinha 10 ou mais anos de carreira, agora nos aproxima, porque todos nós temos mais de 25 anos de carreira. Humberto, que está aqui, esse ano completou 25 anos de carreira. Então, o que nos une sempre é o sentimento de pertencimento ao Ministério Público Federal. Esse sentimento de pertencimento, como disse a Laeres, deve fazer com que nós possamos discutir aqui no Conselho e em outros fóruns abertamente, sem que a ideia do outro seja classificado como o adversário, a ideia do outro seja classificado como fake news. O direito de ter opiniões diferentes. Hoje tivemos um debate tão interessante sobre o futuro da nossa carreira, o que pensamos e o que vamos construir. Até porque o orçamento, às vezes, criamos despesa para muitos anos. Esse debate aberto e franco passa por, inclusive, por matérias que estão aqui no Conselho. Nós todos temos as forças-tarefas, o Humberto tem trabalhado com esse tema de prorrogações ou não, mas sempre trazendo que esse modelo pode ser substituído pela UNAC ou pelo GAECO Nacional, que foi um modelo que a segunda Câmara, quando eu era coordenadora, propôs. O colega Hindenburg e o colega Adonis apresentaram o substitutivo. O colega Nível é o relator, o colega Mário será o novo relator. E a UNAC, ela precisa ser discutida sem preconceitos, sem achar que as câmaras podem incorporar essas atuações, porque as câmaras não são órgãos de execução. Por outro lado, críticas ao que são feitas no processo, que aconteceu no processo, são objetos da corregedoria e muito mais dentro do próprio processo. A defesa sempre poderá fazer as alegações em 4 graus de recurso. Então, é importante também que respeitemos sempre o trabalho do outro. Estamos adiante agora de um novo desafio em função de reclamação que foi feito em seu nome pelo vice-procurador-geral, do compartilhamento ou não de dados. Vamos trabalhar essa questão da lei de proteção de dados, quem pode acessar, regras de sigilo. Vossa Excelência recentemente já se manifestou sobre isso. Temos a portaria do Único, que também trabalha essa questão de regras de sigilo. Eu acho que nós temos que debater e ouvir os outros. E sempre que isso acontecer, não quer dizer que nós sejamos inimigos, sejamos adversários eternos. Temos ideias diferentes da forma como o Ministério Público tem que se comportar pós-1988. E isso vai da área criminal à área da tutela coletiva. Mas podemos fazer isso nas câmaras, especialmente aqui no Conselho do Ministério Público, do qual participa sempre a nossa corregedora. Então, eu queria louvar a carta do qual faço parte, do Nicolau, e o manifesto do Laeres, que conclama ao diálogo, mas ao diálogo franco, que implica que possamos ter ideias diferentes e expressarmos as nossas ideias aqui no Conselho Superior. Posso falar, senhor presidente? Conselheira Caetana. Eu queria dizer que eu tenho 38 anos no Ministério Público Federal. Completei agora em julho, dia 12. Entrou menina. E quero elogiar e aderir inteiramente às palavras do conselheiro Laeres. Ele disse muito do meu sentimento de angústia, de ver essa divisão interna, de ver essa sensação de disposição de uma carreira tão forte, tão importante para os cidadãos brasileiros, tão importante para o Brasil. E dizer também que nós temos nossos órgãos internos, temos o Conselho Superior. Uma das razões por que eu fiquei agora mais um mandato
e tentei mais um mandato e fiquei mais 2 anos na carreira, exatamente essa convivência no Conselho. Eu acho que ela me enriquece, ela me faz crescer, eu aprendo com ela e eu acho que todos nós aqui temos o objetivo de aprimorar o nosso Ministério Público Federal. Então, eu chego até a ficar emocionada nesse momento, mas eu quero dizer isso, eu faço um apelo a todos. Temos também isso que eu ia falar, temos a Corregedoria, que é um órgão adequado para corrigir eventuais falhas e desvios e qualquer má condução na atuação dos membros. Temos as câmaras também, com suas atribuições específicas nas áreas específicas, né? Então, tudo isso, se a gente pensar nisso tudo, nós podemos resolver nossas questões aqui entre nós internamente, com o diálogo, com a abertura, com transparência. Então, eu quero mais uma vez louvar a fala do colega José Laeres e dizer que eu adiro inteiramente ao que ele falou. Muito obrigada. Senhor presidente. Conselheira Ana, palavra com o conselheiro Alcides. Senhor presidente, eu não tinha ideia da colocação dessa questão, né? Me preocupa na medida em que talvez o ideal fosse que tivéssemos feito uma reflexão antes, mas é preciso também considerar, eu não conheço ao pormenor eventuais manifestações, mas entendo que talvez não fosse pior uma reflexão, mas uma reflexão que começasse por uma conversa entre todos os conselheiros. O conselheiro Eliaeres, e muito bem, ele chama a reflexão. Essa reflexão eu acho importante, eu acho, aliás, muito importante. Agora, para mim foi, de certo modo, uma surpresa. A gente não pode querer subtrair ao procurador-geral também a atribuição que tem. Agora, a instituição, como lembrado por conselheiros que me antecederam, tem a corregedoria para coibir eventuais excessos. Talvez o ideal fosse que tivéssemos sentado antes, conversado, refletido, trocado ideias, e depois sim a gente se manifestar nesta ou naquela linha. Mas eu também acho que nós não podemos cercear a atuação do Procurador-Geral, de Vossa Excelência. E Vossa Excelência, nesses 10 meses, é preciso que sejamos justos, tem feito um trabalho extraordinário. Eu me recordo de uma experiência que tive com o penúltimo colega procurador-geral, a quem me dirigi para conversar sobre determinado tema, exatamente do setor de transportes. E Sua Excelência mandou um recado pela secretária, que ela me indagasse qual era o assunto que eu queria tratar com ele. Eu respondi que o assunto que eu queria tratar com ele era com ele. Pedia desculpa a ela. E Sua Excelência não me recebeu, o colega Rodrigo Janot. Não me recebeu. Então, e Vossa Excelência, ao contrário, além de ter um trabalho extraordinário de valorização da carreira, de obtenção de recursos em momento difícil da vida nacional, em momento de pandemia, de escassez, de restrição a todos os níveis, de exposição da nossa saúde, da nossa vida. Então, eu
eu entendo que errar é humano. Eu costumo dizer isso, porque isso é bíblico. É preciso que, se da eventualidade de, se assim for entendido, o ideal é que sentemos todos para conversar. Eu não quero rotular ninguém, nem pegar a parte pelo todo. Né? Acho que Laertes foi feliz nesse desejo de reflexão, aliás, como o próprio conselheiro Nicolau referiu, conselheira Luísa, sem querer etiquetar ninguém, acho que o objetivo nosso maior é servir a instituição. Uns há 28, outros há 38, no meu caso há 36 anos, colega Humberto também com a sua dedicação extraordinária, colega Nível, enfim, todos têm dado seu testemunho ao longo do tempo. Então, eu não... Eventualmente posso até achar que uma outra afirmação talvez não tenha sido feliz, mas eu não começaria a apedrejar, né? Não iria atirar a primeira pedra. O que eu me permito sugerir já agora, como dos mais maduros, era se pudéssemos refletir sobre os temas, mas não esqueçamos, colegas, não esqueçamos que a imprensa também dá a interpretação que mais lhe convém. Nós sabemos disso. E a imprensa não vê com bons olhos o Ministério Público por razões diversas. Os nossos réus, os apenados, os outros operadores do direito, sejam juízes, sejam mesmo profissionais, advogados, também nos olham sempre com alguma ressalva. E vamos também admitir que alguns exageros, vamos falar sobre isso, acho que não é oportuno, mas que têm sido cometidos por alguns colegas ao longo do tempo. Não é? Essa questão da segurança que não tem muita pertinência para o assunto do momento. Mas eu andei com escolta durante 1 ano. A minha família sofreu com isso. Então, conselheiro Adonis, eu acho que a importância do técnico de segurança me levou a seguir esse caminho exatamente por isso. Que eu sofri durante pelo menos 1 ano com ameaças, com provocações, com insinuações, com notas nos jornais. Então, eu acho que o nosso trabalho é de tão grande importância e estou convencido que o amor de todos nós à causa, me lembra o poeta Camões, né? Quando ele refere o recebimento de uma namorada que foi pela outra, ele esperou durante 7 anos, e ele disse que mais esperaria se não fosse para tão grande amor, tão curta vida. Ao fim e ao cabo, eu acho que o amor de todos nós é a nossa instituição. Luísa referia isso. Todos referiram isso. Nós temos paixão pelo Ministério Público. Senão, vários de nós, conselheira Caetana, poderia estar lá na sua bela Salvador, olhando o mar, com sua família, está aí trabalhando, dando o seu testemunho, como vários de nós. Eu respeito muito a divergência, os pontos de vista diversos, mas nós temos que ter também compreensão e não procurar na eventualidade de uma palavra ou do aproveitamento dela, também sair apedrejando. E aí eu me lembro de Jesus e a pecadora, né? Seria apedrejada, e o Senhor perguntou: aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E ninguém atirou a primeira pedra e todos foram embora. E ele perdoou a pecadora. Então,
eu peço desculpa pela referência, mas eu acho que é um pouco isso. O que eu até me permitiria, me penitenciando pelo atrevimento, seria sugerir que tivéssemos umas reuniões, encontros informais, enfim, sobre determinados temas, e cada um depois vota como achar conveniente quando as coisas se concretizarem. Mas eu preciso concluir, lhes pedir desculpas, porque até já me alonguei, mas reconhecer o trabalho de todos e de cada um. O belíssimo trabalho de hoje, que coisa extraordinária, esse voto do conselheiro Zé Donis, que coisa fantástica, eu nunca vi isso no Conselho, a participação da secretária-geral, adjunta, de pessoas extraordinárias, que eu fiquei aqui me sentindo assim, eu tenho como alguém que tem muito que aprender. Eventualmente, podemos cometer algum desvio, mas no todo, eu acho que o trabalho que tem sido desenvolvido por esta administração, o trabalho deste conselho, a atuação de cada colega, é merecedor de admiração, notadamente o seu, presidente. É extraordinário, a colega Eliana, enfim, todos, trazendo esse contributo para que nós tenhamos feito aqui uma reunião que vai longa, mas que analisou por menor. E achei extraordinário o seu gesto de humildade, dizendo, olha, apesar da gente poder remanejar e tal, enfim, escurvou a decisão da Magueira. Eu acho que é isso que a gente precisa, talvez, refletir um pouco mais sobre determinados temas e lembrar que nós todos lutamos pela mesma causa, temos o mesmo objetivo, as administrações passam, nós continuamos até o limite, ou até a exaustão, e estamos, imagino, todos, independente da postura de cada um, enfim, a combater o bom combate. Vamos continuar com as ponderações postas também, que subscrevo as inteiras, do colega José Eliaeres. E, independente do que cada um pensa, essa, sinceramente, são as minhas ideias, é o que eu tenho a honra, tenho o privilégio de expor a todos, dizendo que eventuais falhas internas não podem nos fragilizar para o combate do inimigo, que é externo. Né? O poder político, os meios de comunicação estão do outro lado com as armas apontadas para nós. Vamos pensar sobre isso. Vamos dar as mãos, somar esforços nesta luta que é de todos e de cada um. Mais uma vez, agradeço a atenção e as luzes que me passam cada dia, a cada reunião, a cada encontro. É o que penso, é o que desejo, é o que espero. Muito obrigado. Obrigado, geral. Por favor. Inscrito. Sim. Doutor Humberto, por favor, a palavra de Vossa Excelência. Eu pedira originalmente apenas uma parte ao conselheiro Laeres, porque queria aderir quase que simultaneamente àquilo que ele falava, e gostaria de dizer que se aí estivéssemos todos presentes, eu teria cruzado esse plenário para dar um abraço apertado ao doutor Laeres, que em sua fala, em seu coração, expressa tudo aquilo que tenho comigo. E gostaria de lembrar do caráter gaúcho do doutor Laeres,
o poema de Martim Ferro, que diz que os irmãos sejam unidos, essa é a lei primeira, porque se entre eles pelejam, lhes devoram os de fora. Esta casa, se não se une, possui adversários em excesso para a atacar. Também quero exaltar da fala do doutor Laeres o destaque de que resolvamos internamente os nossos problemas. Isso me toca profundamente o coração, porque malgrado eu tenha, e digo, talvez todo o problema do procurador-geral com as forças-tarefas seja minha culpa, porque a mim entregou desatar parte deste problema e tenho me devotado a uma solução técnica a este problema e dela tratarei. Tenho dialogado horas em videoconferência com grupos de força-tarefa, mas mesmo assim, na sessão passada deste conselho, quando a sessão foi aberta, um conselheiro leu uma carta de uma força-tarefa, eu gentilmente respondo a isso e à noite estou no Jornal Nacional transmitido para todo o país aquilo que falei. Isso para mim não é resolver domesticamente os nossos problemas. Eu não sei se essa carta aberta de hoje também não irá, logo mais, a uma cadeia de televisão. Ela é aberta. A carta é aberta. Perfeito. Então, essa que ela foi divulgada. Perfeito. Então, significa dizer a Laeres que é um problema que não está sendo resolvido em casa, está sendo resolvido publicamente. E eu malgrado tenha recebido esse tipo de tratamento, jamais me dirigi à imprensa ou a qualquer quem fosse para discutir problemas domésticos nossos sobre forças-tarefa. Lembro aos senhores conselheiros, e aqui estamos no ambiente interno, que elas são montadas sem bases institucionais. São colegas tratando de questões importantíssimas, mas sem inamovibilidade. É um arranjo precário que já vai há 6 anos. E nesses 6 anos, esse arranjo precário de colegas trabalhando com casos muito importantes, mas sem garantias, já gerou atritos com todos os procuradores gerais. Por isso que o meu esforço tem sido em trazer para este conselho, para o exercício das competências deste conselho, o equacionamento interno deste problema. E assim farei e assim insistirei em fazer, resistindo a reagir a todo e qualquer ataque injusto que eventualmente a mim me dirijam, por entender que se trata de colegas achando que agem em legítima defesa de uma atuação valorosa do Ministério Público. Que jovens e valorosos colegas assim o ajam, eu respeito e compreendo. Mas que nós, decanos da casa, conselheiros mais antigos, que nós nos pautemos nas indicações do conselheiro Laeres, do conselheiro Alcides, da conselheira Caetana, e temos o diálogo como a via primeira. E o espaço interno, o espaço doméstico, como espaço por excelência para a solução dos nossos conflitos, para mantermos a nossa unidade e não permitirmos que nossos adversários externos possam usar das nossas divisões em nosso desfavor. É isso que eu insisto e, por isso, atravesso essa tela para dar um abraço apertado no conselheiro Laeres, que vocaliza a noção de retidão e reserva que deve presidir o enfrentamento desses problemas crônicos do Ministério Público, porque há 6 anos que nós não enfrentamos essa solução precária que foi dada e cuja permanência não é compatível com o padrão do ofício, que é o padrão da Lei 75. Nós todos sabemos disso. Um procurador sem garantias, que depende do humor de um procurador-geral, é realmente uma figura incompatível com o que é o Ministério Público. De qualquer sorte, eu publiquei um edital abrindo a qualquer colega do Ministério Público brasileiro a colaborar com as forças-tarefas.
é um sinal absoluto. Leiam os consideranda deste edital e vejam como eles são elogiosos às forças-tarefa. É um sinal evidente de que isso é um trabalho valoroso e importante e que deve contar com todo o apoio de todo e qualquer colega. Mas são esses os valores que devem nos mover. E não nenhum. Peço a todos aqui que façam. Eu não sou modelo para nada, mas façam como eu. Aguentem os ataques e não os respondam em respeito à integridade da instituição. E é isso que tem feito com galhardia e nos provoca a fazê-lo mais o conselheiro Laeres. Façamos com que esse conselho seja exemplar para os demais colegas da casa, que aprendam que os problemas se resolvem dentro da casa e com diálogo, não com achaques, não com ataques. É isso. A paz se constrói assim, como diz o doutor Alcides. E mais não digo, porque espero aparecer mais uma vez no jornal, sem negar, que achei aquilo um episódio que eu prefiro esquecer a sua existência. E só partilhei com esse conselho hoje por conta da emoção que o conselheiro Laeres me trouxe. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Humberto. Conselheiro Nível, quer pedir a palavra? Não, em princípio não, Excelência. Eu realmente subscrevo integralmente os termos da carta que foi lida, que externa o meu pensamento. Né? Eu já me sinto tendo pronunciado. Eu agradeço. Obrigado, conselheiro Nível. Conselheiro Adonis, quer se manifestar? Não, senhor presidente, eu também me sinto representado na carta e também nas palavras do conselheiro Laeres. O conselheiro Caetano disse coisas importantes, o próprio conselheiro Alcides, o conselheiro Humberto fez também um manifesto emocionado, mas eu só gostaria de lembrar que o que gerou esse debate que está ocorrendo não foi entrevista de nenhum desses que se manifestaram na carta ou do conselheiro Laeres. Na verdade, com todo respeito, nós estamos falando de declarações públicas do Procurador-Geral. Então, parece que quem não conhece, quem não leu, não ouviu a carta e as outras manifestações, ouviu só a manifestação do conselheiro Humberto, chegaria a pensar que, na verdade, fomos nós que participamos de declarações públicas. Não fomos nós. Só queria dizer isso, registrar, mas, para mim, já as palavras que foram ditas são importantes. Eu também assinalo, na forma como bem dita pelo conselheiro Laeres, a necessidade de que nós façamos os debates necessários sobre todos esses temas na instância do Conselho Superior, que é a instância máxima, com a sua composição democrática, eleita pela classe, com votação de todos os colegas do Brasil e do último grau da carreira, as pessoas experimentadas, alguns com quase 40 anos de carreira, como fez ontem o subprocurador-geral Wagner Natal, e merece os nossos parabéns por isso. Então, o local de debate é esse conselho. Nós temos aqui diversos procedimentos que ensejam esse debate maduro para aperfeiçoamento dos mecanismos de trabalho. E eu cito dois aqui: o relatório da Corregedoria, que está com o conselheiro Laeres, a respeito das forças-tarefas, relatório muito bem feito por dois grandes colegas, e também essa proposta de um NAC que foi elaborada por mim, pelo conselheiro Indeburgo, pela subprocuradora-geral Samanta, os procuradores regionais Raquel Branquinho e José Alfredo, e mais o colega Galvão, que é integrante da própria Força Tarefa. Então, nós temos procedimentos que podem ensejar o debate necessário na instância máxima da instituição para que nós possamos aperfeiçoar esses mecanismos de trabalho tão importantes e que geraram resultados indiscutíveis para a sociedade brasileira. É impensável que não se reconheça o trabalho das forças-tarefas do Ministério Público Federal no combate à corrupção nos últimos anos. É claro que esse é um modelo temporário,
que está submetido a prorrogações temporárias, acarreta esses inconvenientes de lotações, de retiradas de mudanças de local de exercício, como referiu o conselheiro Humberto. Mas nós podemos aperfeiçoar muito esses mecanismos de trabalho para que o Ministério Público cada vez desenvolva melhor suas tarefas, especialmente no aperfeiçoamento do combate à corrupção e ao crime organizado. Era só isso, senhor presidente. Com essas manifestações, eu também encerro, manifestando apoio às múltiplas declarações que já foram feitas. Obrigado, conselheiro Adonis. Conselheiro Indemburgo declinou da palavra. Tendo em vista que todos já falaram, a senhora corregedora ainda está aqui entre nós, no vídeo. Se Vossa Excelência quiser se manifestar, a palavra também está franqueada a Vossa Excelência. Senhora Subprocuradora-Geral da República, Eliseta Paiva Ramos. Senhor presidente, eu prefiro fazer como eu tenho feito ultimamente. Ouvir mais, tenho 2 ouvidos e uma boca só, como dizem, né? Apesar de eu gostar muito de falar, eu acho que nesse momento eu prefiro calar, continuo ouvindo. Eu também sou sempre a favor da classe, também torço para que o Ministério Público cresça a cada dia, cada vez mais, que os colegas se empenhem em seus trabalhos, que frequentem menos fora, não é? Deem menos entrevistas, que frequentem menos essa coisa de política, que a gente faça a política dentro da casa, uma política institucional. Eu estou torcendo para isso. Fiquei muito chateada agora, porque Vossa Excelência disse para o conselheiro Nicolau que depois daria a palavra a ele. Isso foi votado entre todos e todos concordaram de falar no final, porque estávamos numa reunião extraordinária para votar o orçamento, quando leio aqui: Aras corta a palavra de subprocurador e gera bate-boca em sessão do Conselho Superior. Quer dizer, uma coisa que não passou meia hora, que aconteceu, não foi desse jeito. Então, a notícia é dada do jeito que se quer dar. Isso é muito triste, porque a única vez que a palavra foi cortada aí nesse Conselho foi o doutor Eugênio, me cortou a palavra e eu quase morri por causa disso. Eu era conselheira e tive que ficar calada. Foi uma vez só que aconteceu isso e foi muito triste. Então, quando sai uma notícia dessas, a gente já vê que a notícia ela não sai correta. Ela sai do jeito que alguém quer. Então, por isso, eu acho que eu sou a favor de falar o doutor Laércio aí também, o conselheiro Laércio, mas eu não vou me manifestar, eu preciso ficar calado e ouvir o que Vossa Excelência quer dizer. Então, não... Obrigada. Obrigado, Corregedora-Geral Eliseta Maria de Paiva Ramos. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que a vida exige coragem, e coragem não me falta para responder a cada um dos colegas conselheiros que dividem esta bancada no presente, no passado, não sei se no futuro. Mas quero dizer que a vida exige coragem, e coragem nunca me faltou. E nesse sentido, quero começar a dizer ao conselheiro Nicolau Dino, pessoa com quem sempre eu tive um excelente relacionamento profissional e pessoal, de solidariedade recíproca em muitos momentos das nossas vidas, que não me dirigi num evento acadêmico de forma senão pautado em fatos e em provas. Fatos e provas que se encontram sob investigação da Corregedora-Geral do Ministério Público Federal e do Conselho Nacional do Ministério Público. Caberá à Corregedoria-Geral e ao Conselho Nacional do Ministério Público apurar a verdade, a extensão, a profundidade e os autores, e os coautores, e os partícipes de tudo que declarei, porque me acostumei a falar com provas,
e tenho provas, e essas provas já estão depositadas perante os órgãos competentes. Então, de logo, registro que não houve nenhum protesto. Houve fatos e provas que estão entregues e sob apreciação dos órgãos oficiais competentes do Ministério Público Brasileiro e do Ministério Público Federal. Por outro lado, eu quero deixar claro também, e gostei muito de saber que o colega Nicolau Dino foi o porta-voz de alguns que fazem oposição sistemática ao Procurador-Geral da República, de alguns que vivem a plantar fake news e que eu estou colecionando essas fake news com as respectivas respostas, para que no final da gestão eu apresente cada fake news, cada resposta. E é muito provável que eu diga de onde saiu cada fake news. E o faço porque, sob a voz lânguida de algum colega ou colega, existe a peçonha da covardia de não mostrar a cara, de não mostrar a sua assinatura. Todas as matérias que saem na imprensa é um procurador ou uma procuradora que passa. Enquanto eu falo em nome próprio, sou obrigado a ouvir um repórter escrever ou dizer que, ouvido o procurador ou a procuradora, disse isso. O anonimato, mais do que inconstitucional e ilegal, ele é covarde. Eu não tenho medo de enfrentar nenhum argumento. Eu tenho o costume de enfrentar tudo que faço e digo. E não tenho receio de desagradar. Desde que esteja nos trilhos da Constituição, da lei, da moral, dos meus costumes, dos meus deveres para com o Ministério Público Federal. Dessa forma, quero deixar claro que os meus propósitos, colega Nicolau, são os mesmos de sempre. Servir ao Ministério Público com a dignidade do cargo. Agora, não irei me calar quando toda a imprensa, há 10 meses, diz que um procurador ou uma procuradora disse alguma coisa e eu tenho que falar em nome próprio. Eu não posso dizer essa procuradora ou esse procurador que não teve a dignidade de me dizer diretamente o que eu responderei vis-a-vis que aquilo é mentira, que não é verdade. Enquanto eu estava aqui, havia perguntas de um determinado blog, contaminado com muitos vícios, talvez com medo até de investigações por vir, impulsionando sobre a minha família. Quero dizer, doutor Nicolau, que o senhor não vai gostar de nenhuma fake news sobre sua família. E muito menos doutora Luísa, que talvez não tenha família, mas talvez tenha. Doutor Adonis, muito menos. Mas enquanto eu estava aqui, eu estava recebendo aqui um ataque à minha família. E provavelmente saiu daqui. Porque tem a digital de quem saiu daqui. É assim como disse o doutor Humberto Jacques, as questões foram resolvidas lá fora. Por que nós não fazemos um pacto agora de decência, de dignidade? Senhor presidente, Vossa Excelência me concede uma parte? Aqui dentro, Vossa Excelência não está com a palavra, não. Não vai ter palavra, não. Eu estou falando, eu respeitei Vossa Excelência. Quando tivermos condições de conversar com a dignidade, sem a fake news, sem a covardia, sem a traição, sem a mentira propiciada por aqueles que estão aqui na casa, eu acho que teremos paz. Porque os senhores sabem que convidei a todos para participarem da nossa gestão. Alguns participam da gestão. Doutor Laércio participa da gestão, tem assento no Supremo. Doutor Alcides, doutora Eliseta, doutora Maria Caetana não quis fazê-lo, mas convidei doutor Adonis, convidei doutor Nicolau, doutor Nível, convidei a todos. É muitas vezes mais conveniente ficar na oposição. Estar na oposição é ter o poder. E com uma mídia que vive a babar o sangue
de reputações e imagens, é muito prazeroso ter uma fonte fidedigna. Ocorre, Luísa, doutora Luísa, que o mesmo jornalista que vem visitar Vossa Excelência também traz o nome de Vossa Excelência como fonte. Também, doutor Nicolau, traz o seu nome como fonte. E eu trato as Vossas Excelências com respeito, porque aprendi a respeitar as pessoas. Agora, não me venha Satanás pregando Quaresma. Vamos manter o respeito e a dignidade que a carreira exige de cada um de nós. Ontem eu estive com senadores. Imediatamente fui solicitado. Respondi a cada senador, cada pergunta, não ficou nada sem resposta. E para encerrar este momento infeliz, porque não reconheço autoridade no doutor Nicolau e nas suas palavras, para me criticar, porque reputo todos os fatos que narrei estão postos nas corregedorias, estão postos oficialmente. Eu prefiro esperar que as coisas se apresentem como devidas. Não sou leviano nem temerário. E tem mais, como seu colega da UNB, mais velho que Vossa Excelência, eu sei o que é narcossindicalismo. Eu sei o que foi implantado nessa casa durante 16 anos. Eu sei a política de grupos. E sei como cada um aqui agiu, porque eu sou testemunha e estou aqui para não permitir que esse aparelhamento incompatível com a República e com a democracia perdure, ao menos sob a minha gestão. Mas ofereço, se é que posso oferecer, mais uma vez, um braço estendido de paz, de harmonia, não para ser ventríloco de colegas que não precisam de ventrílocos porque têm idade para saber falar, mas eu preciso saber que os interesses maiores da instituição devem ser preservados. Constituição, cumprimento das leis, democracia, república, são os nossos valores, mas não só esses valores, são também valores a serem preservados no campo da moralidade, da convivência respeitosa com as pessoas. E fake news, especialmente aquelas que se dirigem à família das pessoas, essas são muito mais covardes. Fiquem tranquilos, eu não vou atingir a família dos senhores, não. Fiquem tranquilos. Agora, como nós estamos aqui falando para o Brasil e para o mundo, é preciso que os colegas perguntem o que é que Vossas Excelências que integram a oposição sistemática fizeram para deixar que essa casa perdesse 1 bilhão e 20 milhões de orçamento nas gestões anteriores. O que é que Vossas Excelências fizeram para deixar esta casa na penúria, com o menor subsídio dentre todas as carreiras jurídicas? O prazer que Vossas Excelências tiveram em promover uma fake news para que o repasse da verba por portaria passasse a ser por projeto de lei. E os colegas fiquem sem jeco. Eu quero dizer a Vossas Excelências que continuo aqui convidando a todos para participar da gestão, não por bondade ou benemerência minha, não por benemerência. Essa casa é dos subprocuradores gerais da República. Essa casa é do Ministério Público Federal, não é minha. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar e qualquer que seja o ânimo de cada um vai ficar no passado. Eu vou repetir o poeta gaúcho Mário Quintana, que dizia: eles passarão, eu passarinho. Eu me faltam 14 meses e eu prometo a vocês que eu vou cumprir o meu dever. Não deixarei nenhuma irregularidade, ilicitude, aparelhamento, nada sem resposta. Nem para agradar
com voz lânguida ou com representação de ventríloco de quem quer que seja. Falo em nome próprio e falarei sempre em nome próprio. Não preciso me escudar em ninguém. Estou pronto aqui para que a senhora corregedora que nos escuta, o Conselho Nacional do Ministério Público, adote as providências que a situação declinada por mim, de forma geral, sem detalhes, possa ser esclarecida. E que esta instituição republicana observe o seu conteúdo semântico que trata da res pública, responsabilidade com a coisa pública. E trate tudo isso com o respeito que se exige de iguais, não dessa igualdade demagógica, de horizontalidade, que caracteriza o narcossindicalismo, mas para que alguns se beneficiem, para que alguns ocupem os cargos superiores, para que alguns gozem dos privilégios de casa. É público para que todos os membros do Ministério Público Federal gozem dos mesmos direitos e das mesmas oportunidades. E na minha gestão, o meu propósito é esse: república, democracia, constitucionalismo, legalidade e moralidade, não só administrativa, moralidade no trato com os colegas, respeitando a dignidade do colega, sem deixar que o gosto amargo de cada um transfira-se para o cotidiano da instituição. Por isso, doutor Nicolau, rejeito seus conselhos e espero que os órgãos oficiais respondam a Vossa Excelência e aos seus liderados. No mais, fatos e provas estão entregues à Corregedoria Geral do Ministério Público Federal e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Está encerrada a sessão. Senhor presidente, é muito importante, senhor presidente, só vai ser... Senhor presidente, não acabe a sessão, né? É o diálogo.